Boa noite. Hoje eu já vou começar com um sorriso na cara. Vou fazer uma pequena oração aqui em silêncio para poder entrar nessa live. Só um instantinho. Muito obrigado para aqueles que já apareceram. Vou mandar meu abraço aí para minha querida Fia da Cardosa. Um abraço, Fia. Não esqueci de você. Hoje não é dia de falar sobre abraços, sobre futebol, nada disso. Eu vou apresentar para vocês aqui, ó. Façam de conta que isso aqui é um livro. Pois é. Vou apresentar aqui para vocês uma caneta, né? Então, assim, por que o livro e por que essa caneta? Creio que todo mundo sabe, né? Hoje não é o dia do estudante, foi ontem o dia do estudante. Pois é, por isso que eu estou apresentando aqui esse pequeno manual, esse livro, né? Algumas informações e apresentando essa caneta. Que legal que ontem foi o dia do estudante. Eu não entrei ontem, não falei nada sobre isso ontem, porque muitas pessoas falaram, graças a Deus, não se esqueceram do dia do estudante. Mas eu estava refletindo. Já faz alguns dias que eu converso com algumas pessoas, alguns pais, como eu também sou pai, alguns amigos professores, que eu tenho, na verdade bastante amigos, alguns garotos, alguns jovens que estudam. E aí, dentro dessa experiência de estar falando com alguns deles, a gente pôde chegar num consenso geral. Hoje era para estar praticamente todas as escolas funcionando a todo vapor, mas não está devido à pandemia, medida de segurança. O importante é a vida, né? Mas qual é o recado de hoje? Principal recado de hoje. O foco hoje não é nem falar em si do estudante. A importância da figura do estudante hoje. Mas o importante é falar da figura do pai com seu filho na escola. Eu sou pai também. Eu sou pai, tenho filhos que estudam e nós estamos praticamente há 5 meses dentro de nossas casas com nossos filhos, sem poder sair, sem poder ir na escola. E devido a essa conversa que eu tive com alguns professores, né? E com até alguns alunos do projeto da escolinha, a gente veio realmente entender a grande necessidade e a importância do pai para a escola, do apoio do pai ou da mãe, juntamente com os professores para poder lidar melhor com seu filho. Aí eu pergunto, como eu me pergunto, você pai, está sentindo falta de ter aula ou não? Falando-se da pandemia, creio que não, porque primeiro é a vida, né? A gente quer preservar nossos filhos. Muito bacana. Mas se não tivesse a pandemia, você estava sentindo falta da escola? Duvido se não tivesse. Eu estou sentindo falta. Eu percebo a necessidade que minha filha está sentindo falta de ir para a escola. Imagina você, 5 meses e pouco, nossos filhos dentro de casa. Como é que está sendo a nossa forma de lidar com eles? Você parou para pensar um pouquinho em meio dia de aula ou o dia inteiro que o professor fica na sala de aula com seu filho, com o meu filho, com o seu sobrinho, e muitas das vezes o professor manda um recadinho para você, pai, para mim, e às vezes a gente não quer compreender o professor em sala de aula, ou até mesmo acha que o professor está errado,
Vamos voltar a ficha um pouquinho há uns anos atrás. Há uns anos atrás, para quem bem sabe aí, para quem teve filhos, que estudou há um tempo atrás, sabe, tem plena certeza que a sala de aula, o professor, ele era como um segundo pai. O que ele falava numa sala de aula e fosse mandado um recado para o pai em casa, o pai assinava embaixo e ainda colocava seu filho de castigo. Hoje mudou tudo. Hoje o professor não pode ter autoridade de falar nem de corrigir os nossos filhos, porque muitas das vezes a gente acha que o professor está errado. Mas eu volto a dizer, numa data tão importante e tão especial que é a data do estudante, eu creio que muitos pais estão pensando, meu Deus, eu queria que tivesse tendo aula. Eu queria que meu filho estivesse na escola. Duvido se não tem bastante pai que não diz assim, eu não estou aguentando mais, que volte, que acabe essa pandemia para que volte às aulas, para que meu filho passe pelo menos meio-dia na escola. Mas por que isso? Porque nós sabemos que os nossos filhos dão trabalho, não dão? Para nós que somos pais, imagine lá na escola para o professor. Eu tiro o meu chapéu para cada professor. Tiro o meu chapéu para cada professor. Pelo cuidado que o professor tem de cuidar dos nossos filhos. Até mesmo quando o professor chama, que dá uma bronca, que eu sei que é para o nosso bem. Mas o recado hoje é para nós, para você que é pai. Para você que tem seu filho que estuda. Nós ficamos esse tempo todo dentro de nossa casa com nosso filho. Pois é. Serviu para a gente refletir um pouquinho o que talvez a gente não tinha pensado. O quanto que é difícil manter um filho o dia inteiro sossegado dentro de casa, tranquilo dentro de casa. Pois é, vamos dar graças a Deus e agradecer por esses heróis das salas de aula. Eu digo que são heróis, todos eles, porque suportar o filho do outro e filho ainda que não quer ser educado deve ser muito difícil. Só para quem é herói mesmo. Para quem ama trabalhar com o ser humano. Então o recado é esse, rapidinho. Gostaria de desejar um dia após que seja uma semana do estudante abençoada. E que, se for da vontade de Deus, que volte às aulas para que nossos filhos retomem as suas atividades escolares, né? Pessoalmente, porque está tendo aula, mas a aula está sendo virtual, né? Então, assim, o recado fica para você, papai, para você, mamãe, fica para mim. Vamos pegar esses 5 meses aí e pensar o quanto que é importante a figura do professor. Pois quando o professor mandar um recadinho para seu filho, ao invés de você ir lá brigar com ele, vá lá procurar saber o que aconteceu e se seu filho errou, corrija, apoie o professor em sala de aula, apoie os diretores, porque se não fosse eles, se a educação já está uma maravilha, nós tentando educar, nós pais tentando educar nossos filhos dentro de nossa casa, já é difícil. E com uma grande parcela de professores educando também, mais difícil é. Imagina se não fosse eles. Imagina se não fosse esses heróis aí de sala de aula, que luta dia após dia para educar os nossos filhos. Um beijo muito especial para cada estudante, para cada pai de estudante e mais especial ainda para cada professor que cuida do meu e do seu filho. Que Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite.